gravar. Deixa eu ver de novo. Agora tá. Agora tá. Tá. Tá bom. Então tá. Aí, agora eu acho que tá assim. Então, quando o dente perde a estrutura, né, a sua estrutura coronária toda, sobra só a raiz, a gente vem, faz um tratamento, né, endodôntico, um tratamento de canal, e aí o tratamento de canal vem até o final da raiz, até o limite, né, cervical. Depois a gente remove parte desse tratamento, molda essa raiz, né, e faz esse retentor intracanal. Esse retentor pode ser de metal fundido, como é o caso desse dente, ou um retentor pronto, né, que é de fibra de vidro. E aí, por cima desse retentor, a gente vem com a coroa protética. Então, aqui é uma coroa protética, aqui é uma restauração, provavelmente aqui tem um pino de fibra de vidro, né, para fortalecer, o dente perdeu muita estrutura, e aqui é o material restaurador. Aqui é a mesma coisa, ó. Tem uma restauração, mas não tem pino, só tem a restauração e o tratamento endodôntico. E nesse dente só tem restauração, nesse e nesse, né? E as duas restaurações têm infiltrado de cárie, né? Cárie secundária. Todo mundo entendeu? Sim. A gente vai estudar isso, assim, esses materiais restauradores, quando tem cárie, quando a cárie é secundária, quando é uma cárie inicial. Aqui a gente enxerga a ausência de alguns dentes, né? Do dente, provavelmente do dente 15, do dente 16, do dente 18 e do dente 48. E aí, por causa dessa ausência, olha o que aconteceu. O que é isso aqui? Percálcio. Não. Que estrutura é essa que a gente vê mais radiopaca aqui? Aqui deveriam ser os dentes, né? Essa linha radiopaca é o quê, gente? É o assoalho. É o assoalho de quem? E o maxilar, igual o Lucas É falou. o maxilar. Então, a gente chama essa invasão do seio no rebordo alveolar, né? Porque aqui deveria ter dente. A gente chama extensão alveolar do seio maxilar. Então, o seio maxilar pode estender para o alvéolo, pode estender para o túber da maxila e pode estender para a região anterior também. Mas aqui, nesse caso, a gente chama de extensão alveolar do seio maxilar. E aqui tem um pouco, sim, de perda óssea, né? Porque o osso deveria estar a esse nível aqui e o paciente perdeu um pouco de osso. Como é o nome dessa estrutura que eu acabei de falar? Tuber da maxila? Tuber da maxila. Aqui tem uma linha também, ó, que vem lá do ramo da mandíbula e vem para anterior e inferior. Como é o nome dessa linha? Linha miloióide? Não. A miloióide é a mais embaixo. É a trigonoretromolar? Esse é a oblíqua. O trígono retromolar é isso aqui, né? Ele é um pouco mais posterior. Mas aqui, ó, como chama a linha? Linha oblíqua? Linha oblíqua externa, né? A miloióide é a linha oblíqua interna, que fica mais embaixo. Nessa radiografia a gente não consegue enxergar. E aqui? A gente já falou? O assoalho. Teve alguém na aula passada que me pediu para mostrar imagens de lesões, lembra? Não lembro quem foi, não sei se foi a Jennifer ou a Larissa. Acho que foi a Larissa. Então, seja quem tenha perguntado, quando a gente olha para esse dente aqui, a gente vê uma alteração. Olha como tá aqui, ó, é a raiz disto vestibular, aqui é a raiz palatina e aqui é a raiz mesio-vestibular. Quando a gente acompanha o ligamento periodontal, a gente vê que o ligamento periodontal dessa raiz palatina, especialmente, contorna a raiz e dá um ligamento saudável. Quando a gente acompanha o ligamento periodontal dessa raiz da mesio-vestibular, vê que tem um aumento
dessa parte radiolúcida, olha como ele é estreito aqui, né? Bem delgadinho, e aqui ele está espessado, ó, tá aumentado, bastante aumentado. Isso aqui é uma lesão. Lembra que eu falei, bati muito nessa tecla que a gente precisa enxergar lâmina dura, olha, a lâmina dura está preservada aqui. E o espaço do ligamento periodontal, quando ele está aumentado, o dente está com infecção, com uma lesão. A gente vai estudar isso ainda. Mas teve uma pessoa que me perguntou, eu estou respondendo. Foi eu, Elô. Foi você? Você falou que ia passar. Ah, Você falou que ia passar mais pra frente, aí eu pedi pra ver a diferença. Deu para entender agora a diferença? Aham. E a gente percebe que esse dente aqui, que essa raiz, o tratamento endodôntico está lá no limite, né, da raiz, ó. Ele até extravasou um pouquinho, mas a raiz foi toda tratada. Nesse caso aqui, a gente não consegue enxergar o tratamento endodôntico até o final. Provavelmente isso aqui é a causa dessa lesão. A gente diz provavelmente porque também eu não consigo enxergar luz do canal sem tratar. Então, talvez o endodontista não conseguiu chegar ao ápice da raiz. Entendeu? Uhum. Aqui é o tuber da maxila, né? E aqui são aquelas placas pterigóideas. Raio-x inferior. Como é o nome dessa linha? Linha oblíqua. Linha oblíqua qual? Externa. Externa. E aqui a amiloide, ó, a linha oblíqua interna. As duas caminham paralelas, né? Só que a linha oblíqua interna é mais inferior. E ela se confunde um pouco com o teto de uma estrutura aqui. Qual que é essa estrutura? Que eu tô passando o mouse agora. É o sulco. Hã? É o canal de alguma coisa. Canal de quê? Canal mental? Hã? Canal mandibular. Não, tá com... Não é o sulco oblíquo, É canal... não? Alguém falou canal mental, tá misturando duas estruturas. O mental é a ponta desse canal, Isso é é o mandibular. colando. Mas aqui é o canal o quê? Alveolar? Não. Mandibular. Canal da mandíbula. Canal da mandíbula ou canal mandibular. A nomenclatura mais atual é canal da mandíbula, viu? Tá. Aqui a gente vê, ó, um aumento da densidade óssea. Como que chama essa parte da mandíbula aqui? O ângulo. A base É o ângulo da mandíbula. é a base da mandíbula ou basilar. Essas áreas mais escurinhas do osso aqui, como é o nome? Radiolúcidas? É, a Canal medular. Não. É o negócio lá da trabécula, gente. É o que preenche as trabéculas. Oi? É o que preenche as trabéculas. Preenche a trabécula. Espaço medular, então. Espaços medulares, exatamente. E a parte radiopaca? Trabécula. Essa estrutura aqui, que pode ser em U ou em V. É a fossa nasal? Não. Espinha nasal? Não, espinha nasal é lá na região anterior. É em V também, mas ela é lá na região anterior. Aqui a gente está na região posterior, é a sobreposição de algum osso. Ele palatina. Processo cigomático da maxila? Exatamente. Quem falou? Hélio. Muito bem, Hélio. E aqui, ó, é o osso zigomático, né? Aqui é o tuber. O tuber. E essa região aqui, ó. Bem radiopaca. Ó.
Nem é da maxila, é da mandíbula. Mas aparece nas radiografias dos dentes superiores. Tuberosidade da mandíbula. Oi? Tuberosidade da mandíbula. É da mandíbula, mas é outro nome. Processo coronoide. Processo coronoide. Processo coronoide, muito bem, Lu. Aqui de novo. A linha a linha miloioide. Aqui em cima é a linha miloioide. Muito bem, mas eu estou mostrando mais embaixo aqui, ó. Canal mandibular. Canal mandibular. Uhum. Aqui, Linha oblíqua externa. e aqui é o trígono retromolar, ó. Aqui, A crista alveolar. crista óssea alveolar. Vê que tem uma coisinha aqui, ó. Uhum. São cálculos. Um cálculo, exatamente. Que os dentes são? Inferiores são provável ser um 31, 32, 33. 31, primeiro. 32, 33, 34 e 35. Mas a radiografia mesmo é do 33. Aqui a gente vê perda óssea, ó. A crista óssea está longe, né, da junção amelo-segmentária, um pouquinho de tártaro. E aqui que eu tô com o mouse bem em cima, Espaço medular. espaço medular. Em volta, trabécula óssea. Pode ser chamado também de canal medular? Eu nunca vi essa nomenclatura, não. Canal medular, não. E essa parte aqui, a gente mostrou em uma radiografia agora mesmo. O Hélio falou. Hein, Hélio? Olha aí. Esqueceram já? Processo Processo zigomático da zigomático. maxila. Processo zigomático da maxila. Aqui, ó. Essa parte radiopaca aqui é o osso zigomático. Aqui, no cantinho. Tuber é o processo coronoide? Processo coronoide, né? Está sobreposto ao tuber. E esse quadrado aqui? É um negócio para ver raio-x, Pra aquele morder. negocinho que você falou para morder. É a borracha do posicionador. Aqui, ó, essa linha bem radiopaca aqui, dá pra gente ver beleza nesse dente. Lâmina dura. Lâmina dura. E a linha radiolúcida logo abaixo dela. Espaço de ligamento periodontal. Oi? Ligamento Espaço periodontal. do ligamento periodontal. Olha aqui o espaço do ligamento periodontal da raiz palatina, ó. Essa radiografia foi da outra aula, né? Que é a lâmina dura aqui, em seguida da crista óssea alveolar. E aqui, ó. Essa linha tem o soalho do seio, tem uma linha que parte do soalho do seio. Como é o nome? Esse não é o Y invertido, não, né? Não. O Y invertido geralmente aparece nas radiografias de lateral e canino. Não lembramos, professor. Não? Chama septo do seio maxilar. Lembra que eu falei sobre colocar um implante, que às vezes a gente precisa saber que tem um septo, porque se for colocar enxerto ósseo no seio, é uma estrutura que a gente precisa levar muito em consideração. Aham. Ixi, essa radiografia ficou
Ficou o quê? Ela tem um problema. A entrada de luz, não sei. Não, Ela tá tremida, né? não. Tá. Aí, se, por exemplo, tem uma raiz que não era pra estar numa raiz desse molar aí, ó. Não. Sobreposição, eu acho. Oi? Sei lá, eu tô. Eu acho que é sobreposição, porque realmente, se a gente for olhar ali no primeiro molar, Que ele dentes tem, são tipo, esses? Isso aí não é uma imagem sobreposta? Que dentes é são porque esses para começar? São o 16, o 17 e esse último é um siso? Um 18? 18, Mas então, se ela é 16, 17, 18, o problema dela é. né? É de baixo. Isso aí é inferior. Eu acho. É inferior. Não, o problema dessa Tá radiografia é que ela tá tá parecendo. sentada do jeito errado, ela tá de cabeça para baixo, né? Se ela é 16, 17, 18, ela deveria estar virada. Ah, Isso aí. mas olha nesse 17, tá parecendo uma raiz É. embaixo aí. Aqui é o dente Não. 18. O 17. Aqui. Olha no 17. Não, 16, quer dizer. Hum. Tá parecendo uma raiz aí embaixo, que Aqui, não ó. era pra ser. É a raiz palatina dele. Ah, Mas tá muito confusa essa raiz aí, viu? Lembra que eu mostrei as outras radiografias? A raiz palatina, ela parece bem maior mesmo. Ela é uma raiz maior, mas por causa da posição dela, ela dá um pouquinho de alongamento também, né? Ele é um dente trifurcado, no caso. Oi? Por exemplo, Esse dente molar, os molares superiores têm uma trifurcação que a gente chama, né? Tem 3 raízes separadas. Tem as duas tá. vestibulares, né? Mesovestibular, disto vestibular, e a raiz palatina, que ela é maior, né? Em comprimento e em espessura também. Ela é mais espessa. Entendi. Por isso que eu tava pensando que ele era só bifurcado. Daí eu pensei que era uma sobreposição por conta que eu pensei que essa raiz não era pra estar aí. Mas agora eu entendi. Os dentes superiores, mas assim, que eu perguntei qual o problema dessa radiografia, o problema dela é que ela tá de cabeça para baixo. Ah, tá. E aqui, o que a gente enxerga? Isso aqui. Alguém me diz? Supranumerário. Não. Ele é um dente que está intraósseo, né? Impactado. Quando a gente olha para o arco normal, a gente vê que aqui está o dente descido. Olha como ele é diferente dos outros dentes. Deu para enxergar a diferença na anatomia? Uhum. Então, se o descido está aqui, esse aqui é o dente, aqui é o 83, né? O canino inferior, né? Do lado direito, descido. E aqui está o canino permanente, né? O dente 43 impactado. Vai ter que tracionar ele. Oi? Vai ter que tracionar ele. Vai, mas primeiro tem que remover a causa da impacção dele, que é isso aqui, ó, é uma lesão. Uma lesão chamada odontoma. Também mais para frente, bem mais para frente, a gente vai estudar. Ô, Cláudio, no slide anterior, como que eu poderia identificar que o raio-x estava de cabeça para baixo? O que Boa eu pergunta. teria que analisar ali? A gente olha as estruturas, né? Porque aqui eu vejo, ó, tem o seio maxilar, a anatomia dos dentes, né? Foi quem perguntou sobre a raiz? Elô. Então, a Eloara perguntou, a gente vê que os dentes são de 3 raízes, né? Tem uma trifurcação, os dentes inferiores possuem só 2 raízes. Aqui a gente enxerga o tuber. Se fosse uma radiografia de dente inferior, a gente ia enxergar o ramo da mandíbula aqui, né? Eu enxergo o tuber, eu enxergo o processo coronoide, enxergo o osso zigomático, o processo zigomático da maxila, o seio maxilar. Então, eu vejo estruturas aqui
que não são das radiografias inferiores. O próprio trabeculado ósseo é diferente, as trabéculas da maxila, né, são mais numerosas, entendeu? Por isso que eu pus essa radiografia aqui, já meio que de propósito, para vocês identificarem isso também. A gente tem que olhar para uma radiografia e ver, opa, mas ela está montada assim, só que isso aqui não é uma radiografia de molar inferior, são molares superiores. Uhum. Tá bom? Obrigado. Esse aqui é aquele mesmo paciente. Olha o odontoma aqui, né? E essa estrutura aqui, ó, a radiopaca em volta. Que é as trabéculas. Não, aqui já é uma outra estrutura. Maxilar. Oi? Esse é o forame palatino? Não. Espinha geniana? É, espinha geniana. Mas para quem falou palatino, isso aqui não é uma radiografia Não, inferior. palatino não, que isso eu falei errado. Ah, então tá. Então aqui, ó, espinha. Foi a Joalice que falou? Oi. Repete aí, então. Espinha geniana. Espinha geniana. E no meio da espinha geniana tem uma areazinha radiolúcida. Forame lingual? Foramina lingual ou forame lingual. Aqui, Vista alveolar. distal alveolar. A gente vê, ó, o dente tem um tratamento endodôntico, né? Vê, olha a diferença da raiz do molar inferior para a raiz do molar superior. É bem diferente, não é? Uhum. Então, olha a diferença do trabeculado ósseo, sobreposição de estruturas, né? Na radiografia inferior, na mandíbula, tem muito pouca sobreposição, quase não tem estrutura para sobrepor a mandíbula. Na maxila já tem muito osso para sobrepor ela. Também dá para ver o número de cúspides. É, a anatomia dos dentes é diferente, né? Com o tempo, a gente começa a olhar para a radiografia e enxergar essas diferenças. É por isso que a gente precisa olhar muito a radiografia. Quanto mais a gente olha, mais a gente aprende. Aqui, essa área todinha radiolúcida, ou radiopaca. A gente acabou de falar lá na outra radiografia. Face medular. Não. Da foramina? É, a pequena aqui é a foramina, ó. Aqui, Espinha geniana? é espinha geniana e aqui é a foramina. Vê que é bem diferente, às vezes é pequeno em algum paciente, às vezes é grande, então tem essas variações anatômicas. Aqui, o canal mandibular, Linha miloioide. mandibular, linha miloioide em cima, e aqui, O ângulo da mandíbula e a base. a base da mandíbula. Quem tinha perguntado sobre o Y? Lucas. Foi eu. Aqui, Lucas, o Y, ó. Essa parte aqui, né? A parte superior do Y e a base do Y. Y invertido de M's. Essa parte aqui é o quê? Toda essa área que eu tô passando o mouse. Cavidade nasal? Cavidade nasal. E aí, só essa área mais radiopaca, digamos, na cavidade nasal. A concha nasal? Concha nasal. E essa outra área aqui, ó. A fossa nasal? Não. A cavidade nasal e fossa nasal são a mesma coisa. E essa outra área aqui é outra cavidade. Não é fossa canina, não, né? Não, É a fossa lateral? não. A soalha da cavidade nasal, não é não? Não, o assoalho da cavidade é essa linha aqui. Aqui, ó.
Vem lá de trás, a gente enxerga ele mais é na região dos molares e premolares. Esse é o seio maxilar, então? Seio maxilar. E aqui a linha radiopaca é o suave do seio. Esse dente seria um canino? Um canino, com um monte de restauraçãozinha. E aqui um central bem destruído, né? Só a raiz Mas a raiz dele tá tão pequena do canino. do canino. É porque o Uhum. dente é pequeno mesmo. O paciente tem o dente pequeno. Olha o central dele como é pequeno também. Olha aqui. Que região é essa? Cadê? Eu não tô vendo a setinha, não. Não. A radiografia de qual região? Molares, Quais Da dentes a mandíbula. gente vê aí? da maxila, Oi? Isso é da mandíbula. mandíbula. A mandíbula. Exatamente. Aqui a gente vê a linha oblíqua externa, né? O ramo da mandíbula, Parte canal falar mandibular. Olha para a raiz desse lingual. dente, ela dobrou. Isso se chama dilaceração radicular. O dente não terminou de erupcionar e a raiz, ao invés de crescer, né? Ela dobrou. Aqui dá para a gente ver direitinho, ó, a fossa nasal. Dente feio. A gente vê o soalho, né? O meato da fossa nasal e a concha nasal aqui, um pedaço das duas, ó. E aqui é o quê? Sutura palatal. Septo. A sutura no meio e a área, toda a área radiopaca, O septo nasal. o septo nasal. E aqui, ó, É É o o forame. forame. forame incisivo. E aqui? Espinha nasal. Espinha nasal. Também dois dentes, assim, bastante destruídos, né? Mostra pra mim de novo aonde que é o meato aí, nasal. O meato nasal é a parte Isso. mais radiolúcida da fossa nasal. Tem a fossa nasal é uma área inteira e a concha nasal é uma parte, né? A parte discretamente radiopaca. O restante é tudo meato nasal. Certo. Essa parte aqui, ó, que não é concha nasal. Uhum. Entendeu? E embaixo dela é o quê? Que tá translúcido também. Aqui, Isso. aqui é uma sombra do septo nasal, tá vendo? Do soalho da fossa. Por isso que fica um pouco mais radiolúcido. É porque a radiografia pegou ele obliquamente, ó. Pega o soalho aqui e aqui pega ele mais oblíquo. O septo aqui, né? E aqui mais oblíquo. Entendeu? Eu entendi aonde que é a concha, aonde que é o meato. Aí, assim, dessa setinha, mais, por exemplo, 1 centímetro, Aqui, desce. Isso, bem aí. né? Não, para. Tipo, desce um pouquinho. Aí, bem aí. O que que é aí? Então, aqui é porque o soalho da fossa nasal, quando o raio-x incidiu nele, não incidiu bem perpendicular a ele. Ó, dá para enxergar minha mão? Tá enxergando a minha mão? Tá. Tô, abri aqui. Aham. Então, se o raio-x incidisse retinho aqui, como a gente viu em outras radiografias, ia aparecer só uma linha minha mão, né? Mas como a incidência é mais lateral, aí a imagem faz isso, ó. Fica uma área radiopaca, ao invés de ser só uma linha radiopaca. Se o raio-x incide assim, bem perpendicular, como ele não incidiu perpendicular, fica uma linha radiopaca, ao invés de ser... Fica uma área radiopaca, ao invés de ser uma linha, entendeu? Entendi. Sim ou não? Sim. Não, é isso, que é essa área aqui. Beleza. Aqui é a mesma coisa, né? A foramina tá bem pequenininha aqui no centro dela. O paciente tem um pouco de perda óssea.
as trabéculas. Aqui a mesma coisa, ó. Como é o nome desse canal? Canal mandibular. Mandibular. Vê que começa a ficar repetitivo. Uhum, mas é assim mesmo. E aqui é a basilar da mandíbula. Aqui, Ramo da mandíbula. Linha oblíqua externa. linha oblíqua externa. Bem discreta. Linha miloioide. Linha miloioide. Canal da mandíbula. Olha a diferença do trabeculado aqui e aqui, né? Isso é característico da mandíbula. Às vezes pode confundir com lesão. Mas é porque onde tem alvéolo, o trabeculado é mais intenso e onde não tem, o trabeculado é menos intenso. Porque aqui precisa sustentar a dente, aqui não. Aqui tem uma basilar forte. Lembra que eu falei da extensão alveolar do seio? Naquele paciente não tinha dente. Nesse aqui já tem, ó. E o seio passa pelos dentes. Olha aqui. O seio contorna a raiz desse premolar. Isso aqui chama-se cúpula alveolar. O seio faz uma cúpula no alvéolo. Ele contorna o alvéolo do dente. Aqui não, ó. Aqui ele passa pelo alvéolo do dente. Ele está mais por lingual, né? Pelo conhecimento da anatomia, a gente vê que o seio está mais por lingual. Aqui, o que é isso? Vamos, tá sem som? Processo zigomático? Processo zigomático, exatamente. E aqui, ó, subindo. Ó, sai do soalho do seio e sobe. Hein? Vamos, pessoas. Esqueceu? Sim, processo, é algum processo. Terminar alguma coisa. Pode falar alto, gente. Esqueci. É o septo do seio maxilar. Ó, é uma parede de seio que parte da... Pode partir de qualquer parede, aliás, né? É uma parede óssea que parte... Aqui partiu do soalho do seio, mas pode partir também das paredes laterais. É por causa da sobreposição aí eu consigo identificar mais raiz só. É, mas aqui em cima a gente vê melhor, vê? E aí quando a gente acompanha a linha, a gente vai... Geralmente, para interpretar a radiografia, a gente faz isso. A gente vê onde a gente enxerga melhor a estrutura e percebe se ela continua. E aí a gente vai em conta. Septo do seio da maxila. Septo do seio maxilar. Aqui o Y de novo, ó. A base do Y e as duas partes superiores dele. Então, portanto, essa parte aqui é o quê? Cavidade nasal. Cavidade nasal. E aqui? Seio maxilar. Seio maxilar. Exatamente. Aqui, até que enfim, a gente enxergou ele, ó. O que seria essa aqui? Onde termina o canal mandibular. Como você não sabe, não? É o tuber mantual? Aqui. Hã? É o tuber ventual? Não, não é esse nome, não. É o que você está pensando mesmo, mas o nome é outro. Tuberosidade mentual. Não. Tuber da maxila. Oi? Da mandíbula. Da mandíbula, é. Ô? Aquele carocinho da mandíbula. Não, nem é carocinho. Não, esse é tipo,
Não é o forame muito alto. Eu não consigo enxergar o forame muito alto. Eu sei que É o o canal, visual, o gente. canal mandibular desemboca em canal mental. Só que Não, Acho que é forame. forame mental, não é não? é o forame. A gente enxerga ele sim, Eliabe. É só Hum, uma parte dele aqui, ó. Ele está terminando aqui. Vê que o canal vem e se alarga no forame. Entendeu? Eu é pensei que era muito, uma parte do tubo virtual. é muito difícil eu Então, assim, ó, conseguir o enxergar, sei canal lá, para mim vem, tá. Uhum, o canal vem e isso. termina no forame mental. Ele é mais difícil de enxergar em radiografia periapical mesmo. A gente vai enxergar ele bem nítido nas radiografias panorâmicas. Cláudia, qual que é o nome dessa estrutura aí? Forame mental. Forame mental. Ah, tá. É o término do canal da mandíbula, né? O canal da mandíbula vem, Uhum. ele parte lá do ramo ascendente da mandíbula e desce e cruza a mandíbula, tanto no sentido póstero anterior, quanto do sentido lá no ramo, no ângulo da mandíbula, lá no ramo, ele começa mais pela lingual. E aí ele atravessa a mandíbula no sentido vestíbulo lingual também. Vai de lingual para vestibular até desembocar no forame mental. Entendeu? E por que na raiz desse dente aí tá mais radioluz? Aqui, né? Isso. Aqui também é uma lesão apical. Olha, a gente acompanha o ligamento periodontal, ó. E aí chega aqui, ele alarga. Então, isso é indicativo de uma periapicopatia, uma lesão apical. E, Cláudia, quando, nesse mesmo dente, lá em cima, no canal, na polpa, por que tem essa parte aí falhada, tipo, mais radiolúcida, no meio dessas E duas radiopacas? Não, mais embaixo. No meio da polpa, aí, bem aí. Por quê? aqui Isso é é assim, normal ou teve é, alguma lesão? a gente termina o tratamento endodôntico e aí a gente corta esse tratamento endodôntico abaixo da cervical do dente, né? Geralmente a gente termina o tratamento endodôntico alguns milímetros abaixo da junção amelo-sementária, né? Que seria aqui, a gente não enxerga muito bem porque esse dente está destruído. Mas a junção amelo-sementária seria aqui. Aí a gente recorta, né? Termina, porque o cimento do canal, do material obturador, a gente cimenta aqui, né? Vem e coloca, vocês vão aprender isso. Coloca a guta percha e coloca um cimento para unir. Esse cimento geralmente escurece o dente, então é indicado recortar o tratamento e colocar um material preenchedor. Provavelmente aqui é ionômero de vidro. Não sei se vocês já estudaram, mas aí esse ionômero de vidro marca a entrada do canal. Se, por exemplo, aqui tivesse ainda uma estrutura de dente e eu fosse restaurar, eu marcava essa entrada do canal com ionômero de vidro e aí depois, porque às vezes se a gente fizer essa entrada de canal com resina, quando precisa trocar essa resina, aí o dente, aí fica difícil enxergar, eu posso desgastar dente ao invés de desgastar o material restaurador. Aí a gente coloca um material de forramento. Pode ser ou ionômero de vidro, né, de uma cor diferente da do dente, ou também a própria guta percha, tem uma guta percha em bastão branca, que a gente derrete ela e insere aqui. Por isso que dá essa diferença, tá vendo, Eliabe? Do material obturador para esse material restaurador. Entendi. Essa lesão também, a gente pode dizer que ela pode ser uma lesão cicatricial, né? Quando eu vou laudar aqui, aí eu conto isso para o dentista. Eu falo, olha, tem uma rarefação lá na ponta da raiz, mas essa rarefação pode ser cicatricial. Como que eu vou descobrir isso? Eu vou fazer uma investigação clínica, né? Vou perguntar para o paciente se ele tem algum sintoma e também vou comparar com radiografias anteriores. Por quê? Porque talvez quando terminou de fazer esse canal, essa lesão era grande aqui, ó. E agora ela está cicatrizando, ela começa a diminuir. Ela cicatriza de fora para dentro. Ela começa a diminuir de tamanho.
vê que quando a gente olha as coisas, nem sempre é o que a gente olha de primeiro, né? A gente olha e fala, é uma lesão, mas essa lesão será que está ativa, né? É uma lesão aguda que está provocando dor no paciente ou é só uma lesão cicatricial de um canal? O canal está bem feito, a gente olha para ele e vê que ele está bem feito. Melhor do que aquele outro que eu disse que tinha problema, mas mesmo assim naquele outro eu preciso investigar se quando terminou o tratamento do canal, essa lesão não era maior. Se eu comparo uma radiografia anterior com essa atual, aí eu fecho o meu diagnóstico. Não, realmente essa lesão, quando eu terminei o canal nem tinha lesão e agora tem a lesão. Ou quando eu terminei o canal, a lesão era grande e agora ela está desse tamanho, aí eu vou acompanhar, porque provavelmente é uma lesão cicatricial, isso aqui tende a sumir. Entendeu? Uhum. A mesma coisa. Nome da estrutura. Gente, vocês já falaram várias vezes. Cavidade nasal. Ó. Esse aí é o processo zigomático? Processo zigomático. A parte grande radiolúcida aqui, essa grande área radiolúcida. A cavidade nasal. Não. Maxilar. Seio maxilar. Pergunta que não quer calar. O processo zigomático está dentro do seio maxilar? Não. Não. Muito bem. Sobreposição. Uma sobreposição de imagens. Já valeu o dia. Lembra daquele paciente lá? É o mesmo dente, não é? É. Aqui a gente vai ver o forame inteirinho, ó. Agora deu para ver, Liabe? Deu não. Eu ainda continuo sem enxergar o forame. Para mim, o forame seria aquele buraco lá perto do outro dente, ó. Do lado esquerdo. Aqui? Não, do outro lado. Não, esse buraquinho. Para mim, eu enxergo o forame como se fosse isso aí, bem radiolúcido. Ó, quando a gente vai avaliar uma radiografia, realmente tem sobreposição de estruturas, né? Se eu visse isso aqui numa tomografia, lembra que eu mostrei uma tomografia para vocês? De um forame e um canal? Que ele era totalmente radiolúcido no corte tomográfico? Lembram disso? Porque aqui, o canal da mandíbula tá mais difícil de enxergar, né? Ó. Mas eu consigo enxergar ele. A gente vê o teto dele aqui, ó. E aí, a continuação desse teto é o forame, que tá aqui. Viu agora? Dá para perceber mais ou menos. Não dá nitidamente, não, mas porém, como eu sei a localização do forame dentro de uma mandíbula, então, assim, supõe-se que ele é mais ou menos aí mesmo. Mas é bem confuso mesmo, porque ele tá bem embaçado. É um pouco confuso, sim. Mas também eu tô contando para vocês. Vocês acreditam, né? Não. Não? Nossa, claro, que falta de confiança. Mas é verdade, viu, gente? Aqui vem o canal e aqui vem o forame. O que acontece? Quando o dentista vai planejar um implante, né? Então, ele me pede uma radiografia, eu como radiologista, ele me pede uma radiografia panorâmica. E aí eu preciso identificar onde está o teto desse canal da mandíbula e o forame, né? Vamos supor que ele vai extrair esse dente. Realmente esse dente foi um dente que tratou o canal, estava beleza, mas aconteceu algum problema lá, ele vai precisar extrair. Então, ele precisa ver a medida dessa distância, do teto do forame até a crista óssea alveolar. Então, eu faço
tem um programa de computador em que eu venho, desenho o teto do canal da mandíbula, né? O contorno do forame mentual, e aí, a partir disso, desenho a crista óssea, e aí eu faço a medida. E, às vezes, até para mim, que sou radiologista, vejo muita radiografia há muitos anos, é difícil de enxergar. E aí, a gente manda desenhadinho para o dentista já com as medidas. Olha, aqui mede 10 milímetros, por exemplo. Então, ele pode pôr um implante de 9. Aqui mede 14 milímetros, ele pode pôr um implante de 12. Mede 15 ou 16, entendeu? Então, mas tem pacientes que realmente é difícil de enxergar. Olha, nesse paciente aqui já está mais fácil, né? Eu vejo o teto e o soalho do canal da mandíbula. Isso aqui é o quê, gente? Alguém sabe? Restos radiculares? O que é isso? É um resto radicular. Aqui de novo, espinha geniana. Professora, só acha essa espinha geniana que você fala. Esse aumento de densidade óssea aqui, ó, logo abaixo dos ápices dos inferiores. Então, quando aumenta o osso aqui, a densidade do osso, esses pontos de aumento de densidade são a espinha geniana. É tipo um triângulo aí para baixo. Faz tipo um triângulo, um losango, às vezes. Essa estrutura... Forame incisivo. Exatamente. Essa aqui, o V. A espinha geniana. Não. Espinha nasal. Espinha nasal. A parte radiolúcida no meio aqui. O septo nasal? A radiolúcida no meio do septo. Não. A sutura palatina mediana. Palatina. A parte radiopaca é o septo. Aí vem o septo nasal. Aqui, ó, uma parte do Y, né? Só a parte superior dele. Então, quer dizer que aqui tá o seio maxilar e aqui a fossa. Gente, a internet tá beleza? Tá. Então tá. Aqui, ó, a sutura, né? A gente vê uma parte dela aqui e aqui. Aqui é o quê? A radiopaca. Nossa, a seta tá travando. Tá mesmo? Oi? A setinha tava travando. A minha internet deu um probleminha aqui, mas agora voltou, parece. Deu pra ver? Deu. Aqui, então, é o quê? Certo. Toda essa área radiopaca. Septo nasal. Septo nasal. E a área radiolúcida aqui? Seio maxilar. Meato nasal. Cavidade nasal. Meato nasal ou cavidade nasal. A área radiolúcida aqui, ó, circular, ovoide. Forame. Incisivo. Exatamente. Essa radiografia aqui eu já mostrei. Aqui, ó, aqui dá para ver bem o canal da mandíbula, consegue? Sim. Aham. E essa linha aqui? Miloioide. A oblíqua externa. Oblíqua externa, a miloioide tá mais para baixo aqui um pouquinho. Aqui? Aqui onde? Tá vendo a seta, não? É porque tá passando rápido os slides. Esse é o nariz. Oi? Nariz. Nariz, exatamente.
Olha aqui a sutura aqui, como ela tá bonitinha, ó. Radiografia. Mas aqui a gente vê as placas pterigóides, o tuber da maxila, Travou de novo a seta. Ou só não mexeu? Ah, não. Tá mexendo. tá? Tuber. Ó o ramo ascendente da mandíbula aqui, né? Processo coronoide. Aonde, Oi? aonde que é as placas? Aqui, ó. Essa imagem radiográfica aqui, ó. Depois do tuber, né? O tuber tá aqui. E essa imagem radiopaca são as placas. Olha o septo nasal aqui, ó. Vem aqui o Que septo isso? também, sobe, tem o septo. Soalho do seio. Processo zigomático. E o osso zigomático é essa grande área. Aqui pra mim tá travando. Não sei se tá assim também. Tá travando. Melhorou? Vou passar o slide para ver. De novo. Até o slide tá demorando a ir. Ele tá lento, tipo assim, você tá falando e depois de um tempo a setinha aparece, mas já passou Tem hora que tá rápido demais o slide passando. E tem hora que ele trava a setinha. Então, será que desligar os microfones, será que melhora? Mas eu acho que não faz muita diferença, não. Mas se quiser tentar. Eu vou tentar. Olha, o Y, soalho da fossa nasal, soalho do seio maxilar. Melhorou a internet? Tá Mais travando ou um pouco menos. ainda. Tá A travando? senhora tá falando como se estivesse em câmera lenta. Nossa, que coisa chata. As mesmas estruturas, né? Soalho da fossa, fossa nasal, meato nasal. Um dente impactado, né? Aqui o ramo ascendente da mandíbula, trígono retromolar, linha oblíqua externa, linha oblíqua interna. Tá todo mundo aí ainda? Estamos. Não, professor, isso aí era um sinal para acabar a aula. Já tá acabando, Eli. Agora a gente já passou para a maxila. Falou, tá? Quem fala uma coisa dessa, o Marco fala, professora, não é lá de não. O Gustavo falou, meu irmão. O que é? Olha Foi o eu. Gustavo que falou. Ah, foi o Gustavo? Gustavo não tem vergonha na cara, não. Tá sem fazer nada e reclamando da aula. Gente, olha a sutura palatina, né? O septo nasal, ele vem até posterior, olha. A fossa nasal tá aqui, ó. Essa radiografia tá um pouco confusa porque os dois dentes caninos são impactados, né? A gente vê os dentes descidos aqui. Esse aqui tá Mas por melhor. que eles ficam atravessando aquele palato todinho? É porque eles estão intraósseos. Eles estão dentro do osso ainda, não erupcionaram. O lugar deles exato era aqui, ó. Então, mas tá estranho porque ele está atravessando, né? De um lado pro outro. É bem provável que eles se cruzem mesmo aqui na linha média. Mas como é uma radiografia oclusal, eu não posso te contar que posição certinha, né? Para posicionar certinho, eu teria que usar técnicas de localização radiográficas ou então uma radiografia, uma tomografia da maxila. Aqui, ó, outro dente impactado, né? Esse dente aqui não erupcionou. Então, esse aí tá mais normal, né?
Esse aqui tá mais bonitinho, né? Uma radiografia melhor também. Vê aqui essa linha que vai até posterior. Como é o nome dela? A linha radiolúcida. Sutura palatina mediana. Sutura palatina mediana. Na fossa nasal, a gente vê que essa sutura, ela tem uma parte radiopaca, né, que envolve ela, ó. Como que é o nome dessa parte radiopaca? Septo nasal. Septo nasal. Aí aqui, ó, essa linha radiopaca que envolve essa grande área radiolúcida. Como é o nome? O assoalho? O assoalho. De quem? Assoalho do seio maxilar. Da cavidade nasal. Da cavidade nasal. Da fossa nasal. A sutura palatina transversa e o forame incisivo não é visível não, né? O forame incisivo nessa radiografia tá difícil de ver. E sutura palatina transversa a gente não consegue enxergar. Só a mediana. Em nenhum tipo de radiografia? Ou só nessa daí, no caso? Não, nessa oclusal. Ah, tá. Essas outras suturas têm algumas técnicas extrabucais que a gente enxerga. Certo. O forame tá aqui, ó. Ele é mais difícil de enxergar porque tem uma sobreposição, né? Aqui a densidade óssea na região anterior do paciente é grande, então a gente não consegue enxergar bem. E a gente enxerga um pouquinho da espinha nasal anterior, mas bem pouco. Aqui é uma radiografia da mandíbula. Lembra das espinhas genianas ou genioides? Olha como ela aparece aqui, ó. Né? É uma protuberância óssea. Deu para enxergar? Sim. Olha o forame mentual aqui, ó. A gente Agora enxerga dá pra desse ver. lado do paciente e desse lado não. Por causa da posição, né? Da radiografia. Opa. Ué. Fiz a mesma radiografia. Aqui aparecem 4 estruturas nessa radiografia que a gente não vê muito nas radiografias periapicais. Essas aqui a gente até vê um pouquinho. Como é o nome dessas? Mas É o forame que dá direto do canal do nariz lá. A abertura do canal incisivo, né? Esse canal incisivo, ele começa lá na fossa nasal, né, na cavidade nasal, através dessas 2 aberturas, e ele vem para inferior, ele desce e se juntam os 2 canaizinhos, se juntam em um só, né? O canal incisivo, que termina no forame incisivo, entendeu? Entendi. Começa lá em cima, lá superior, na fossa nasal, e desce e termina próximo das coroas dos incisivos, né? No terço cervical ali dos incisivos, a gente vê. Então, né, essas 2 estruturas aqui a gente vê mais na radiografia oclusal. A abertura do canal incisivo. E aqui, ó. Lembra dessas 2 aqui, que parecem 2 olhinhos? Hein, gente? É o processo zigomático? Não. O que eu tô falando são esses 2 foramezinhos aqui. Essas 2 estruturas arredondadas aqui, ó, que são mais radiolúcidas, só que limitadas por uma linha bem radiopaca. Seria a fossa? Não. Aqui Sutura intermaxilar? Não. Não é forame palatino, não, né? Não. Aqui é o canal lacrimal. Lacrimal? É. Nossa. Canal lacrimonasal, aliás. Eu falei dele na aula. Depois, se alguém quiser olhar lá no PDF da aula, tem ele desenhadinho. Aqui, ó, é a cavidade nasal e aqui é o seio maxilar.
Aqui, ó, o soalho do seio e aqui o soalho da fossa nasal. Vê que o soalho da fossa nasal cruza o seio maxilar? Uhum. Alguém tem alguma dúvida? Tem, gente? Não, Mostra pra mim de novo essa aí. parte que tá transversa, mais radiopaca, seria o quê? Aqui? É. Aqui é sobreposição de ossos, né? Aqui tá o osso zigomático, o esfenoide, tem muito osso aqui. Muita sobreposição óssea. Essas linhas a gente não delimita. Cláudia, circula para mim de novo, devagar, aonde que vai o assoalho da fossa nasal e o assoalho da concha nasal? Do seio. Do seio. Do Ó, seio. da fossa nasal. Ele começa aqui, né, na espinha nasal anterior e vai para posterior. Chega aqui, ele já começa a cruzar o seio. Ó. Viu? Entendi. Isso aí todo seria, apesar de estar cruzando, seria o assoalho da... Beleza. Da fossa nasal. Agora o Aí seio. por trás. O seio é esse. Certo. Some um pouco. Entendi. Beleza. De cá, ó. O seio. Uhum. E o soalho da fossa nasal. Beleza. Mais alguma dúvida? Esse canal lacrimonasal, ele é no osso, é? É. Ele sai lá do soalho da órbita e atravessa o osso, né? Penetra na maxila e desemboca no interior do seio maxilar. Na radiografia panorâmica, a gente vai enxergar... Aqui a gente enxerga como se fosse um corte axial dele, né? Na radiografia panorâmica, a gente enxerga a delimitação dele, assim, em alguns pacientes é bem fácil de enxergar. A gente ainda vai estudar, tá bom? E a gente só vê essa abertura nessa técnica, na oclusal. Não consegue ver. No manequim, a gente consegue ver essa abertura do canal. Esses dois que você falou que geralmente não aparece. Essas outras duas aí que parece um olhinho, que a senhora acabou de falar, a gente consegue ver no manequim também? Porque eu não tô lembrando. No osso lacrimal. Ô, Eloara, eu não conheço o manequim, sabe? Ah, tá. Eu preciso até ter contato com ele, né? Eu consigo... Oi? Deixa eu ver aqui. Eloara, eu consigo ver só o osso lacrimal, mas na parte onde está a órbita... Não, mas eu falo no palato. Porque quando a gente olha o palato, essas incisuras aí que ela falou, dá pra ver certinho. As primeiras, perto dos incisivos. Eu vou conseguir no palato só identificar os forâmenes palatinos, superior e inferior. É porque aqui, ó, ele termina no interior do seio. Tá. Entendeu, Eloara? Não, era só isso que eu tava querendo saber, porque as outras aberturas perto dos incisivos eu lembro Isso aqui de ver. não está no osso palatino, na verdade. Entendeu? Entendi. Ele está só sobreposto. Então era isso, gente. Muito obrigada. E aí eu vou postar para vocês a atividade, tá? As pranchas. E aí cada prancha tem o seu número, né? E aí a gente numera. Vou passar para vocês e aí vocês vão colocando cada estrutura no número correspondente, tá bom? Professora, eu tenho uma pergunta. Faça. É normal estar gostando de rádio? Uai, totalmente normal. Graças a Deus. Muito bom, porque todo mundo fala que é muito ruim, muito difícil. Eu gosto também. Que bom, fico muito feliz. Quanto mais gente gostar, melhor. Eu tava tomando ranço da matéria.
Daí aquela última aula que a gente teve foi muito legal. Aí essa eu já achei ela legal também. Eu tô pagando língua. Que bom, fico feliz. Cláudia, vai fazer a postagem hoje da atividade? Isso. Só se eu tiver algum problema para postar, né? Mas eu quero postar o mais rápido possível. Aham, tranquilo. Beleza? Gente, muito obrigada, viu? Vou postar a aula e as pranchas o mais rápido possível. E a gente vai comunicando pelo grupo de WhatsApp. Ok. Boa, né?